Sejam bem-vindos a mais um Inside no SDC. Eu sou o Bruno Dias, da Warner. Eu sou o Luiz Celari, do canal Hero Mania. E hoje o que a gente tem, Bruno? Tem o Flash entrando numa fria. Tem o Arrow saindo de uma fria. Tem a Supergirl perdendo os poderes de novo, né? Foi de praxe isso aí. E o Legends colocando o Minotauro pra dormir. Hoje, aqui no Inside Heróis DC. E aí, Luiz? Episódio de Flash essa semana chamado The Icicle Cometh. De Psycho Cometh. Muitas revelações e também retornos também. A gente viu aí que ficou bem claro aquele plot que eles estavam seguindo do pai da Caitlyn, né? A gente ficou desde a quarta temporada aquela dúvida, quem é o Thomas? De onde ele veio? De onde vai? O que come? O que faz? O que vive? E aí não sabíamos quem era ele. Não sabíamos a origem da Caitlyn como Nevasca também, onde ela tinha conseguido os poderes. E aí nesse episódio ficou tudo claro, né? A gente tinha, o Thomas era o pai dela, que estava vivo, trancafiado num lugar lá. Aí por causa dos satélites que os hackers conseguiram achar e foram até ele. Aí tudo bem, a Caitlyn falou... Porque parecia que o pai da Caitlyn meio que trabalhava para a mesma companhia que era os satélites, a Tannhauser. Não, a Tannhauser é a empresa da mãe da Caitlyn. Sim, mãe da Caitlyn. É a empresa que ela tem. E aí ele estava num prédio dessas empresas que era dele também, quando ele era vivo, né? E ele meio que se colocou recluso por causa da doença. A Caitlyn fala desde o começo da série ali que ela perdeu o pai dela de esclerose múltipla e tal, e ela achava que ele estava morto. Aí, nessa temporada, desde o primeiro episódio com as investigações, descobriu que ele não estava, descobriu que ele tinha trabalhado nessa coisa de criar nevasca e tudo mais, até que chegaram no cara. E aí a Caitlyn ficou feliz, meu pai tá vivo, que legal. Aí a gente viu que com toda aquela situação lá da Caitlyn encontrando o pai dela e tal, o Barry ficou meio anestesiado, porque ele tá vivendo um momento parecido, né, de encontrar com a filha dele e tal. Então o Barry falou, olha que bonitinho, ele encontrou a filha dele também e tal. E ele não conseguiu ver o perigo na situação. Mas não tema, porque nós temos o Cisco Ramon. Ele viu ali o perigo da situação, voltou lá pra analisar e tal, e viu que o cara não era de confiança. E isso meio que criou toda uma... meio assim, eles estavam dizendo que assim, realmente não teve um verdadeiro vilão mesmo, a própria era o Thomas, era o pai da Caitlyn, mas tipo, foi mais um episódio de passagem até, né? Foi um episódio pra juntar aquelas pontas ali do pai da Caitlyn, que sumiu e tal, e também pra mostrar essa coisa que, tipo, revelar todo o mistério da nevasca e que o pai dela agora, mais pra frente, vai se tornar um vilão, entendeu? Porque ele não foi capturado. Eles conseguiram impedir ali que o Cycle, que na verdade não é o Thomas, é uma dupla personalidade do Thomas, conseguisse assumir o corpo total. Por exemplo, ele até falou ali que o Thomas já não ouve nada há muito tempo, o Thomas não vai voltar e tal. Mas se o Thomas não tivesse perigo nenhum de voltar, ele não ia estar tão preocupado em a primeira coisa que ele fazer depois de sair do laboratório, ter certeza ali, poder neutralizar o DNA do Thomas para ele poder ter o controle total do corpo. Sim, e é uma coisa que eles fazem com a própria Caitlyn, ajudam ela, volta a Killer Frost, né, volta a nevasca, mas tipo meio que eles conseguem meio que ajudar a Caitlyn a meio que controlar essas duas personalidades. Que a nevasca, eles acabam descobrindo até que na temporada passada, o Devil não tinha sugado os poderes meta-humanos da nevasca como eles acreditavam. Ele tinha, na verdade, feito um bloqueio mental no cérebro dela, porque a nevasca é uma dupla personalidade, para ela não voltar mais. E aí eles acabam usando o inibidor cerebral, que eles fizeram para dentro do Devil na temporada passada, para que ele fazer um tratamento ali para ir trazendo a nevasca de volta nos próximos episódios, porque ela tá bloqueada na mente, entendeu? Eu acho que até isso pode evoluir para meio que a Caitlyn ter os poderes da nevasca e a nevasca não mais existir, porque não sei se vai ficar esse meio Jekyll e Hyde, né? Duas personalidades. Talvez seja uma evolução que a própria Caitlyn vai ser sempre a Killer Frost, mas não vai ser uma Killer Frost mais do bem mesmo. Eu acho que não, porque as duas têm personalidades muito diferentes, sabe? Entendeu? Tipo, a nevasca, ela é aquela anti-heroína, ela começou como vilã, né, e tal, só que aí ela tá trabalhando com os heróis, mas ela ainda tem uns ideais meio distorcidos e tal. Então eu acredito que ela acaba até se dando bem com a Caitlyn no final da temporada passada. A Caitlyn sente falta da personalidade dela ali e tal. Então eu acho que por essa relação que elas construíram, as duas personalidades da Caitlyn, a Caitlyn, você vê que não tem amigo nenhum, ela tem que fazer amizade com a outra personalidade dela. Por causa dessa relação que elas construíram, eu acredito que a nevasca vai continuar, não vai ter essa fusão das duas. Mas pode ter também, a gente não sabe, sim, né? Eu acho que é a longo prazo. Pode acontecer, né? Temos essa nova origem do novo vilão mais pra frente, do Icicle, que é o próprio Thomas, mas tipo, outros personagens ainda buscando pistas pro Cicada. Sim. Tanto o Ralph quanto o Sherlock Wells, a Nora, a Ares, mesmo assim, um procurando
aonde que mesmo os lugares onde talvez o Cicada meio que deve ter aparecido e os outros procurando um outro tipo, pro outro lado. Eles estavam procurando ali onde poderia ter caído o satélite, né? Para saber onde o Cicada poderia estar, nos locais, né? E buscar ali pontos em comum, por exemplo. Eles já sabiam que o Cicada era pai. Então eles foram ver onde tinha crianças, onde tinha um pai com criança. Onde foram atendidos todas as pessoas de Central City que foram atingidas pelos satélites. Eles acabam descobrindo ali que foram 46 pedaços, né? É o mais maior do mundo. Então, E aí eles acabam descobrindo até onde caiu o núcleo do satélite, né? Porque eles chegam ali à conclusão de que para a adaga ter tanto poder, para ele conseguir fazer tudo aquilo lá, tinha que ser o núcleo do satélite, onde mais tinha matéria escura. Então, eles buscaram ali onde caiu o núcleo, porque o Cicada poderia estar próximo. O Cicada foi criado ali próximo. Eles acabam descobrindo, eles acham o núcleo lá no final do episódio e tem um raio desenhado ali que eu não entendi como que sai aleatoriamente, do nada, descola um pedaço do tamanho de um raio. Cara, é normal, não é normal não, é bem comum. Aqui você vê uma nuvem no céu e você vê vários formatos. Tem coisas que você corta vira um formato de alguma coisa. Então, mas ali foi tipo uma explosão. Não, mas assim, licença poética. Acontece às vezes. Vamos ver. Mas é legal, assim, vimos o Cicada também, matou até uma outra meta-humana no começo do episódio, que era uma meta-humana até parecida com o Exterminador do Futuro 2, o T-1000, que verdade, um de metais. Sai aquelas coisas boazinha, eu achei muito louco aquilo. Daí, e também mostrando que ele também está indo atrás novamente de outras pessoas que sofreram com um acidente. Ele tá indo atrás de meta-humanos, né? Uma coisa muito legal desse episódio, eu gostei pra caramba, que eu sempre adoro, é tipo, o Ralph tentando nas pistas dele, ele meio que cheirou lá e tipo assim, mexeu o nariz dele. Isso pra mim é sempre... quando ele foi fazer aquela investigação com a Cecil lá, ele falou, pode deixar que eu consigo aí. É uma alegria. Você consegue mexer o nariz? Mas então, o que você acha que Flash está agora já pronto pra enfrentar o Cicada? Não, ainda não, porque ele não sabe nem a identidade dele. Ele sabe muito pouco sobre os poderes do Cicada. Ele ainda não descobriu uma forma de neutralizar a adaga, porque a adaga tira os poderes de todo mundo. Então, se ele ainda não descobriu isso, eu acredito que ele não está pronto ainda. Então, não será que a história meio que voltou com a Killer Frost, talvez para ajudar nisso? Porque talvez ela de longe, ela consegue meio que parar o Cicada, assim, meio que colocar ele congelado, meio parado, estátua, e o resto do time trabalha junto. E ela também... Trouxeram ela como ferramenta narrativa. Porque, na verdade, ela não é uma meta-humana igual os outros, né? A Nevasca ali no DNA dela. Então, por ela não ter sido criada pela ciência... Não, foi pela ciência, mas não da forma dos outros meta-humanos. A adaga não neutralize ela, entendeu? E nem consegue sentir sentir a presença dela. E também a adaga não vai parar os poderes dela. Então eu acho que tem essa possibilidade. Então realmente pode juntar mesmo. Pode ser tipo o trunfo, ela voltou pra isso, entendeu? E é isso, Flash, episódios inéditos nas quintas e no domingo heróico. E agora vamos falar de Arrow. Bruno do céu, que episódio foi esse, cara? Sim, o grande episódio da temporada, o clímax dessa primeira parte da temporada, episódio chamado The Slapside Redemption, que é até uma homenagem a um filme chamado Um Sonho de Liberdade, que chama-se em inglês The Shawshank Redemption. Então quase que é a redenção do prisioneiro saindo da cadeia. Foi porradoria total. Foi quase uma fase de videogame beaten up do Arrow. Foi difícil pro Oliver, cara. A série já tem 7 temporadas de muita pancadaria, mas poucas vezes eu vi o Oliver apanhando tanto. Não, e cenas muito bem feitas. Tem uma tomada que tá tipo assim, o Turner, né, o tipo de bronze, e o Oliver, cada um no andar, e a câmera acompanhando o mesmo movimento, os dois assim, lutando. Puta, eu achei que... Ele subindo ali pra pegar os guardas, né? Porque, mano, ali, aquela cena ali eu fiquei com medo, porque era a prisão toda e eles dois só. Eles dois decidiram que iam salvar todos os policiais da prisão. É legal isso, assim, porque eles sempre quiseram fazer um filme do Arqueiro Verde sobre mais ou menos nesse contexto da prisão. Então isso foi mais perto que a gente chegou do filme do Supermax, que era o Arqueiro Verde preso dentro com vários vilões da DC. Mas também, vamos voltar para o começo do episódio. Dias chegando, mas o Dias chegando na cadeia já meio que totalmente com aquelas artimanhas dele, com o controle dele, já corrompendo alguns policiais. É que o Dias é pilantra, né, cara? Ele tem o poder do dinheiro. Então ele já comprou o policial ali, matou os outros e deu um jeito ali pra poder concretizar a vingança dele com o Oliver, né? Foi na cadeia antes só pra ameaçar, tocar aquele terrorzinho básico do Dias. E depois ele entrou lá dentro já dominando os prisioneiros, falando, gente, vamos lá contra os guardas e tal. Aí os caras aceitaram, lógico, né? Eles estavam cansados de
serem oprimidos pelos guardas e tal. E aí começou a guerra dentro da prisão. Quase que foi uma guerra, mais ou menos, porque assim, tinha mandado o Turner pra solitária e todo mundo ficou a favor do Diaz, que o Diaz meio que me controlou ali, meio que colocou o pau na mesa e falou, vocês são os vilões, vamos lá. A liderança dele foi forte, e é legal o Turner meio dando, lógico, ao caráter dele ainda mesmo, de anti-herói, de bronze, se aliando, era quase o Oliver e o Turner contra o Rapa. A sorte do Oliver é que antes de começar toda a guerra, ele foi lá na cela do Turner e falou, cara, eu sei que não foi você, me desculpa, foi o Stanley, que também foi a surpresa do episódio. Então, eu vou sair daqui, eu vou dar um jeito de você sair também, beleza? Fica de boa, eu sei que eu tô errado. E aí, por causa disso, dele ter ido se desculpar, o Turner foi ajudar ele, porque daquela primeira cena ali que o Brick e o Samson pegaram ele, pode ser que ele tivesse morrido ali mesmo, ele tava no chão já rendido, tomando chute, porrada, e aí o Turner chega e salva ele. E teve um diálogo que eu achei excelente, assim, um diálogo bem preciso pra definir personagem, tipo assim, ele se encontra no meio da pancadaria, assim, no meio do corredor, assim, o Oliver chega assim pro Turner, como que você saiu da sua cela? Ele falou assim, como você saiu da sua? Tipo, cada um assim, os caras sabem que cada um tem as suas artimanhas, cada um é esperto e é um time de bronze e o arqueiro verde. E o jeito que o Oliver saiu, você viu? Que ele pegou, ele tinha um desodorante, foi o quê? Tinha uma bateria ali, Sim. Cara, foi como idêntica. Prison Break, cara. Não é? Pra mim é MacGyver. Isso é coisa de MacGyver. Mano, foi igualzinho o jeito que o Scofield saiu da cela. Foi do mesmo jeito. Eu lembrei disso. Mas isso é bom, assim, tipo, mostrando que, os caras são importantes. O Turner é um personagem importante. Sim. Ele vai se desenvolver, porque agora, como ele salvou a vida de um guarda, agora ele vai ter mais respeito lá dentro, entendeu? Você não viu até no final do episódio, cara, obrigado, você salvou minha vida e tal. Então a vida dele vai ser mais fácil ali na prisão e futuramente, quem sabe em próximas temporadas, ele pode sair e trabalhar de novo com Argus, igual ele fez no Esquadrão Suicida, ou até trabalhar com o próprio Oliver. E tudo aquela correria, mesmo no final do episódio, há um confronto rápido ali, você tá apanhando o Diaz tá com levemente o soro dele, então ele dá uns socos e o Oliver meio que voa até. Ele tá com... Não é super força, né? Tipo, ele é um aprimorado, digamos assim. É um efeito parecido com o que o Mirakuru fazia, não é? Tipo, ele não fica louco, é que o Diaz é louco, então... Não, mas ele tá bem mais forte que o Oliver, mas no final o Oliver pega ali a faca e... eu entendo o Oliver, cara, porque eu não esperava que ele fosse levantar, porque ele já tinha apanhado muito nesse episódio. Eu eu acho que esse episódio tinha que ter acabado com o Oliver quase morrendo e a saída ser só no outro episódio. Não, pra ele apanhar desse jeito, ele tinha que deixar, ele tinha que deixar esse pro caralho, ele tinha que ter colocado esse episódio lá embaixo, assim, o Oliver sem saída. Não, mas era pra ele ter ficado assim, pelo que ele apanhou, não dá pra entender o Oliver. Ele parece até que às vezes tem um fator de cura, alguma coisa parecida, porque ele tava no chão, rendido, não conseguia fazer nada. Já tinha caído de 2 andares, já tinha sido tomada a ingestão de anestésico do Stanley, tipo, já tava tipo... Tava com as costelas quase quebradas de tanto lutado, de tanto apanhar lá do Samson e do Brick, e depois lutado com um monte de guardas, escalado, tudo. Ele tava lá no chão sem fazer nada. Ele até começou a levar o Dias na conversa ali, porque eu pensei, ele não tá conseguindo fazer, tá tentando ganhar tempo. Aí o que eu esperava? Eu achava que o mas Turner... a força dele, você me deu onde a força dele? De uma palavra só. Da Felicity. Assim, Felicity quase me matou, você que tá mudando o velho. Mas assim, isso daí daria certo se o Oliver fosse um Saiyajin. Aí ele viraria o Super Saiyajin, mas ele é um ser humano. Então... Não, nunca duvide da força emocional das pessoas. Claro, com certeza. Mas, enfim. Mas deu tudo certo, ele conseguiu prender o Dias. Sim. E aí ele acaba ele saindo e tem aquele beijo romântico, o Diego e a Felicity. E na verdade, o Oliver ia sair de qualquer maneira, porque já estava saindo de verdade. Ele saiu de verdade, Eles né? tinham feito Ele saiu, foi no último dia que ele não fugiu, foi nas últimas 6 horas que ele passou na prisão. Imagina, ele passou tudo lá, vai meio que suave, ele conseguiu sobreviver. Aí as últimas 6 horas que ele tava lá só esperando pra sair foi o mais difícil de tudo. A vida do Oliver é muito difícil, cara. No final, acha um livro que tava dentro, que tem uma bela homenagem, assim, tem outra referência bacana, que acha um livro na cela do Oliver chamado O Conde de Monte Cristo. Que é sobre uma história de um prisioneiro que fica anos preso injustamente e ele sai a favor da sua amada. Então, uma grande classe da literatura é outra referência ao Conde de Monte Cristo. E o Oliver deixou esse livro pro Turner, não foi? Foi. Ele deixou lá na cela do Turner. Quem sabe, se esse livro serviu pra redenção do Oliver, pode fazer o Turner se render também. Sim, né? Artigo de bronze. Vamos ver o que acontece com ele. E bacana, eu sinto que agora que vai ter quase que um novo reinício de temporada. Porque agora a cadeia ficou pra trás, agora vai virar de novo Oliver em Star City. Só que agora é diferente, porque todo mundo sabe a identidade dele, né? E também eu acho que ele tá um pouco mais pé no chão, Oliver, sabe?
ele meio que não tá legal da cabeça às vezes. Não, é que eu acho que o principal legado que serviu dele ficar nessa prisão é que ele tinha uma visão de certo e errado, até fala preto e branco e tal. Muito altruísta e muito... Ele achava que o que era certo é certo e o que é errado é errado. E aí agora ele viu que não, que existem algumas nuances da vida, entendeu? Quem falou isso pra ele também? Tigre de Bronze. Não, o Tigre de Bronze em outro episódio falou a Lauren. A Laura foi... Falou isso pra ele mesmo. Quando ele deu aquele esculacho nela. nela. É um tema que a série tá querendo criar pro Oliver. Ele mesmo já percebeu isso. Então, talvez no julgamento que ele for fazer agora aqui fora, quando ele começar a atuar de novo, a virar o arqueiro e tal, ele comece a ver que não é criminoso e bonzinho, que tem vários tons de cinzas entre esses preto e branco, entendeu? Então é isso. Arrow, toda quinta-feira e também no Domingo Heróico. E Supergirl, Luiz, episódio chamado Rather the Fallen Angel. Ao invés o anjo caído, ou sobre um anjo caído, que também pode ser pequenas coisas ali, mas eu acho que isso é um título que talvez seja sobre a Lena Luthor. Sim, porque a gente descobriu nesse episódio agora de fato, né? A gente já tinha alguns suspeitos e tal, que ela é adotada, ela não tem o sangue Luthor. Então... Ela foi criada a partir dos 4 anos pelos outros. Porém, ela se identifica muito com eles, né? Ela tem esse lado mal que ela tenta oprimir, só que as ações dela... A gente até viu nesse episódio, ela quer colocar aquele plano dela em prática, né? Ela chegou na fase de cobaias humanos para conseguir fazer seres humanos ter poderes, para poder evoluírem, para poder ficarem equivalentes aos aliens. Na conversa ali com o cara, ela acaba falando, ela chegou lá querendo, não, eu não vou fazer amizade com ele, vou conversar, uma relação extremamente profissional. A cobaia 0331. E aí, ao longo o cara foi puxando conversa com ela foi vendo que ele tinha uma vida e tal, e aí ela até tenta desistir de usar ele, né, pelo risco de morte e tal, só que aí ele acaba convencendo ela, falou, não, vamos fazer porque a minha vida já não vale nada, eu vou acabar morrendo, então... Ele quer fazer isso pela humanidade, essa é aquela coisa que a gente tá falando sempre de Supergirl, que é uma série que discute ideias e ideologia. Sim, Eles estão pegando esse lado humano e o lado alien, maioria versus minoria, pra ver o contraste de pensamentos, né? Sim, a pessoa vai sacrificar porque ela acredita naquilo mesmo. Ele vai sacrificar a vida dele por um ideal. O ideal, mesmo que seja assim, aí que se é errado ou certo, é o espectador que tem que interpretar. Vai com a interpretação de cada um. E aí, ela vendo que ele é humano e tal, ela fala, nossa, mas eu sou muito ruim, velho, vou sacrificar a vida de um cara. Só que aí ele acaba convencendo ela. E ela começa a contar a história eu só tive uma heroína na minha vida, foi minha mãe biológica. E ela tava desistindo até de fazer o teste com esse cara, com esse garoto, e o próprio garoto volta a convencer ela a fazer o teste com ele. Isso, E foi legal ver toda a visão da Lena sobre a família Luthor. Ela chega a falar que eu sou de uma família terrível, eu fico lutando todo o tempo pro meu legado, com os crimes deles, mas eu sei que eu sou... Até que admite que ela é uma Luthor mesmo, que ela tem aquilo também na vida dela. Mas voltando pra Supergirl, no começo a gente vê ela de volta se aliando ao Manchester Black. No começo tem uma aliança interessante até, tipo um meta-humano forte e um vigilante meio habilidoso. Bem legal ver assim, esses dois símbolos juntos, assim, o símbolo de Super-Homem, Supergirl e o Manchester Black juntos. Mas aí eles levam... Antes tem toda a história que o Jimmy Olsen encontrando os Filhos da Liberdade, indo pra... Chama aquela ilha do quê? Ilha da Liberdade? Era a ilha que os aliens chegavam na Terra e a própria... É muito legal que quando os aliens chegavam na Terra... quem recebia no vídeo um VTzinho da própria Supergirl. Era tipo ali o cartão de... Alfândega, né? A alfândega da Terra, por onde os aliens chegavam. E aí eu achei curioso a gente da Liberdade pegar logo esse lugar, né? Ele já mostra que logo no lugar que ele pega já... É uma simbologia, até a ilha, tanto a ilha de Nova York da Santa Liberdade, como a ilha que é onde os imigrantes chegavam em Nova York, que é uma outra ilha. Sim. E na própria nessa ilha da Supergirl, ela tem quase que fosse uma tocha, parecia bem a Santa Liberdade mesmo. E também uma analogia que a Supergirl tá fazendo com essa coisa da imigração nos Estados Unidos pra série. E aí a gente tem a continuação daquele plot do Jimmy Olsen com os Filhos da Liberdade, né? Eles levam ele pra lá, e aí meio que sequestram, né? E aí aquele cara que tinha virado amigo dele, que também era Filho da Liberdade, falou, não, vou te ajudar a fugir e tal. E aí ele ficou num dilema, porque os Filhos da Liberdade iam pegar ele, se o Jimmy fugisse e não ajudasse, ele ia matar o cara, né? O Jimmy Olsen falou... Ele decidiu ficar. Outra coisa também, o próprio esse cara que depois meio que traz a liberdade a favor do Jimmy,
fala um negócio pra ele, e eu achei uma frase muito forte, muito boa, do Jimmy falando: não se preocupe, podem falar o que quiserem de mim, pode acabar com a minha reputação, eu sei quem eu sou. Então, tipo, você sabe assim, ele tava sacrificando a imagem dele, a reputação, a carreira dele, porque ele realmente, inteiramente, ele sabe quem ele é. Porque eles queriam usar o Guardião ali, o Jimmy Olsen, como uma figurante alienígena também, por toda a forma que ele pegou nos outros episódios e tal. Então eles queriam colocar ele ali pra simbolizar os seres humanos. Falar, ele é um herói humano, a gente vai usar ele pra explodir a Supergirl, que tava presa lá, quase morrendo. E aí, no último momento, quando ela começa a soltar aqueles lasers lá de dentro, né? Ele vê que ela tá lá e aí começa a porradaria. Sim, não, eles estão na ilha, então, tipo assim, a ilha, ela tem um campo de força de inibição de poderes. Por isso que quando a Supergirl vai com o Manchester Black até a ilha, ela leva uma bomba de luz amarela, né? Então, porque... Luz do sol amarela, que é tipo assim, que ela pode usar e dar um boost nela, então ela consegue. Porque ela realmente, esse inibidor não é um inibidor 100%, ela só deixa ela muito fraca. Então ela consegue dar tipo um mini puninho, mas é um grande esforço para ela fazer uma coisa pequena. E consegue capturar sua liberdade, tipo, com várias correntes nela, captura a Supergirl. O Manchester Black, ele tá cego, ele falou: eu já cruzei todas as linhas possíveis pra vingar a morte da Fiona. Isso foi uma surpresa pra mim, cara. Você vem falando até nos episódios que o Manchester Black é mais vilão do que anti-herói, né? Sim. E aí ele acabou, por causa desse ideal dele, traindo a Supergirl, traindo o John, traindo todo mundo que ele estava trabalhando. Porque ele só quer pegar o Agente da Liberdade para se vingar pelo que ele fez. O Manchester Black é um cara que acredita apenas nos fins, não nos meios. Então os fins justificam qualquer tipo de meio. Então ele não quer saber de ninguém, ele quer só fazer a vingança dele. Ele só quer se vingar, né? E aí, no final, o John vai lá e fala, não, já... Porque o erro, na verdade, foi do John. A Supergirl já... Confiou muito nele. Pelo que ela viu no outro episódio, ela falou, não dá mais pra trabalhar com o Manchester Black, ele não tá no mesmo caminho que a gente. Sim. Só que aí o John falou, não, dá uma segunda chance pra ele e tal. Ele acabou manipulando a cara ela até falou, vamos lá chamar o Dio, a gente já descobriu onde ele tava. Aí o Manchester, não, vamos só nós dois e pá. Ele pegou essa bomba de luz amarela, tirou a bateria, quando a cara foi estourar não tinha nada. Sim. E aí ele meio que entregou a cara de mão beijada pros Filhos da Liberdade, só pra chegar no Ben. Ele tinha feito um pacto com os Filhos da Liberdade, eu te dou a Supergirl pra vocês me encontram o Filhos da Liberdade. Não, legal, que daí o Filhos da Liberdade coloca um cara lá, que é um cara apenas com as máscaras e a roupa do Filhos da Liberdade, o Manchester Black sabe que não é o cara, não é o bem, né? Olha o pensamento do cara, ele se alia com a organização do cara que ele quer se vingar, entendeu? Sim, mas é isso, assim, se infiltrar mesmo. É isso aí mesmo. E no final do episódio a gente vê que o John Jones ele consegue ver todas as memórias do Manchester Black, então por isso que ele fica muito pesado, tudo que o Manchester Black já fez. A gente vê também, a gente já viu que vai ficar os Filhos da Liberdade crescendo mais ainda, que o Ben tá com aquele programa de TV de sucesso. Sim. Mesmo com o Jimmy Olsen mesmo feito... Eu não sei se o vídeo foi destruído. Eu acho que não foi pro ar porque eles não concluíram o objetivo. O objetivo era colocar o Jimmy Olsen, o Guardião, explodindo a Supergirl, pra todo mundo ver a força dos humanos. Só que não foi o que aconteceu. Sim, mas tem um depoimento ali, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que não vai pro ar não, aquilo lá acabou destruindo a câmera, com a batalha, enfim. E no final do episódio, o próprio Jimmy Olsen ele fica meio pensando mesmo, a gente, através de dois plots, tanto do Jimmy indo pra Filhos da Liberdade com a Supergirl e a Lena, todo momento lá no laboratório fazendo teste, a gente encontra uma evolução dos personagens, do pensamento deles, pensando, daí eles meio que se encontram e meio que se reconciliam como um casal, né? Eles sempre brigaram e voltaram, né, o James e a Lena. E aí, nessa última reconciliação deles, agora acho que vai ficar até mais consolidado porque ela conhece mais os ideais do John, né? Ela sabe que se ele tem uma ideia, ele não vai desistir. Mesmo que ele vá correr perigo e tal. E ele também sabe que agora ela quer equivaler os humanos aos aliens. Ele não tem mais como pensar agora que ela tá totalmente do lado dos alienígenas, igual eles pensavam antes. Ela já deixou bem claro. Então eu acho que quando esse lado dela se revelar mais, tudo isso que ela tá fazendo no laboratório, que vier à tona, não vai ser uma surpresa tão grande pra eles. Então acaba até fortalecendo mais o relacionamento. Pode ser que eles não terminem por causa disso, entendeu? Então, Supergirl sempre aqui no Domingo Heróico. Legends of Tomorrow, episódio chamado Tender is the Night, que é uma referência a Tender is the Night, que é um livro do F. Scott Fitzgerald. Porque o episódio, na verdade, foi mais focado no Nate mesmo, né? Sim.
naquela relação dele com o pai e tal. Também e o pai ele viu a Maia. Maia. Eu esperava que a reação dele ia ser pior. Sim. Ele até reagiu bem, falou, não, só não vou mais falar de Ele trabalha no Time Bureau, que é coisas mais bizarrices do mundo, viajando no tempo. porque o cara é um cara que se transforma em aço. Então. E agora ele também tem o respeito do pai, que era uma coisa que faltava na vida dele, né? Sim. Então ele já conseguiu resolver esse lado aí também. E agora, pelo que a gente viu no final, ele vai ficar mais na agência do tempo mesmo, né? Meio que dividiram o Legends, assim, oficialmente ele vai ficar mais na agência. E até bom, acho que cabe mais assim, porque também eu acho que fica bom também porque ele é muito, que nunca usaram sempre 100% do poder dele, né? Ele podia ficar 100% como, tipo... eu não entendo, porque tipo, ele tá lutando lá, aí ele podia estar de aço naquela luta com o Minotauro, só que aí ele espera só o último momento. Porque ele também é um cara mais burocrático, ele é historiador e tal, ele não é aquele cara de campo. Então ele na agência do tempo vai cair bem ali. E também a gente teve um outro plot lá que foi o das meninas, né? Sim, mas eu gostei muito da garotinha lá, a nova funcionária da... A Mona, que tipo, acho muito, muito mais legal que o outro personagem. O Gary. O Gary. Ela é muito chato, mano. Não, ela é legal, ela fala, pô, quero saber de vocês, quero saber de vocês, ela até infringe as regras ali, ela né? Ela cria essa versão do fã dentro da série. É verdade. Ela até fala, vocês são as melhores, é tipo a coisa mais emocionante que eu vi desde que eu vi a Gillian Anderson numa Comic Con. É porque as duas estavam reclamando, né, Nora? Tipo, eu sou uma bruxa, minha vida é uma merda, aí eu sou um androide do futuro. E elas, gente, cala a boca, suas vidas são muito legais, a minha mãe quer que eu seja advogada, né? Mas isso que a gente tem em Legends, tipo, na verdade, o monstro da semana, na verdade, é um dos monstros que fogem do Borão, não é? Não, acho que era um monstro novo, era o Minotauro. Mas não, que fugiu ali do Time Bureau? Não, acho que ele não tava lá não, porque ele tava em 1927, não era? Sim. Então, eu acho que ele era igual o perfil dos outros. A linha do tempo quebrou, os demônios fugiram e ele fugiu lá pra 1927. Ele foi pra Paris em 1927 e daí eles levam o pai do Nate com eles, porque ele que é o cara que financia trazer o dinheiro do governo, que meio quase que o novo dono da Time Bureau. E daí eles viajam com o tempo com ele. E eles encontram, por exemplo, vários artistas da época, como o escritor Ernest Hemingway, que até o pai do Nate vira muito fã e tudo, e o Salvador Dalí, o pintor. Daí fica toda aquela coisa lá, por exemplo, eles entram nas catacumbas de Paris, e daí o próprio Nate fala, ele vê que o historiador fala assim, na mitologia grega, como para o Minotauro, você tinha que cantar uma música. E aí ele acaba tendo aquela ideia, e o pai dele, não faz isso e tal. Só que aí no final, o que deu certo foi justamente o pai dele, que era contra aquela ideia, tocando violão, cantando, e o Minotauro dormindo. E aí ele falou, não, Nate, você tá certo mesmo, o seu jeito é o que mais dá. Porque o Nate tem experiência nessas coisas de lendas, né? Ele tá 2 temporadas lá. Então, por causa disso, ele acabou ganhando o respeito do pai. Tipo, Legends nunca enfrentou um Minotauro? Puta, cara, tanta coisa, um animal tão fantástico, tão clássico assim. Primeira vez que aparece Eu acho que não, porque eles nunca mexeram com mitologia. É a primeira vez que eles mexem, né? Abriu essa porta aí, vai ter muitos seres incríveis. Não, já teve mitologia grega, aquela coisa da Helena, lembra? Sim, mas foi um Minotauro. Só que Minotauro, bichos mitológicos, acho que nunca. É porque eles estão querendo criar, acho que eles capturaram esse ser. Eles capturaram ou mataram, né? Capturaram, ele dormiu. Capturaram por quê? Porque o Hank, o pai do Nate, o projeto Hades com seres capturados do Time Bureau. Então isso ainda vai ser um plot de vilões da temporada. Ele foi lá só pra ver se eles eram capazes de pegar demônios mesmo. Sim. Aí quando ele viu que eles conseguem, aí ele fala, não, beleza, vou financiar pra vocês pegar o demônio pra eu usar no meu projeto Hades. E o que mais? Uma coisa muito legal de Hades também, tipo assim, onde está Ray Palmer? Ele ficou o episódio inteiro dentro do envelope. Sabe, cara, que eu pensei, quando ela falou pra eles levarem a carta, eu falei, nossa, mas o Ray, ele pode se encolher, ele é mó burro, ele não vai entrar dentro da carta. Daí ele ficou grudado na cola. E aí quando abri ele tava lá dentro mesmo, eu falei, caramba, o Ray pensou a mesma coisa que eu pensei. Mas ele ficou grudado na cola, não era pra ter ficado ali. Deu errado, tá, mas ele ia ficar lá dentro do envelope também. Você acha que ele ia sair depois? Sim, foi mais um episódio, cara, Legends é sempre muito divertido, dei altas risadas. Mas é isso, o Nate voltando pro Time Bureau e o grupo novo dessa temporada se formando mais, que é tipo Constantine, a Sarah, a sócia da Maia, o Ray e o Mick. E também a Zari. E a Zari, a que não fez nada nesse episódio, ficou olhando, sentada lá. É o que ela faz a maioria das vezes, né? Mas é isso, Legends of Tomorrow, todo domingo, no Domingo Heróico. Mas Luiz, neste domingo, dia 16 de dezembro, aqui na Warner Channel, vai passar os 3 episódios do crossover Westworlds. Nossa, cara! Você viu o teaser que lançaram, que é o Flash dos anos 90 e vários outros heróis Eu vi, da Terra 90?
E deve Terra 90 o nome? Tava lá, Earth 90, né? Terra 90. E aí, um monte de heróis mortos lá. Tem alguns que a gente até conhece. A gente vê a Stargirl no começo. A Stargirl, que, pô, eu acho um dos personagens mais legais mesmo assim da DC. Ela apareceu em Lendas, não apareceu? Apareceu em Lendas? Eu acho que foi na segunda temporada, na Sociedade da Justiça lá. Sim, é verdade. Apareceu. A gente tem também, cara, ver outros personagens antigos, né? Tem o Capitão Frio, que fazia parte da mesma série do Flash, do John Wesley Shipp. Aparece o bem de lance assim, tem que pausar pra ver que é o Gavião Negro e a Mulher Gavião. Sim, eu acho que eram os mesmos da série do Flash, né? Sim. Mas são outras versões deles, né? Aparece o capacete do The Ray. Da Terra 53, né? Sim, aparece... Acho que até o Cidadão Frio da Terra 53 aparece. Eu acho assim, ou são todos esses heróis da Terra 90, ou são todos os heróis dessas outras terras que chegaram na Terra 90, a Terra do Flash dos 90, pra ter aquele confronto com o Monitor. Da mesma forma que a Supergirl e o Superman vão pra Terra 1, né? Sim. Então... E tem o fórum do Flash dos 90, o que mais chamou a atenção foi que tem ali derrotado, morto, o Arqueiro Verde de Smallville. Isso foi o que me deixou mais ansioso, cara. A primeira referência real do Smallville em Arrowverse. É verdade, a primeira. E também abre uma porta gigantesca aí, porque o próprio Tom Welling, que interpretou o Clark Kent nessa série, disse já que tem vontade de participar desse Arrowverse. Apareceu até uma foto que acho que foi o Steven Amell que colocou, ele com uma reunião com o Tom Welling. Eles estavam uma reunião lá, tipo... De roteiro. Eles falaram, ansioso pra falar sobre isso. Ele tava lá, o Tom Welling. Eu acho que o ator que interpretou o Lex Luthor também na série do Smallville tava lá. O Rosenbaum, né? Nessa reunião. Então, e aí, mano, abre essa porta aí, porque mostra que Smallville, de alguma forma, da mesma forma que o Flash dos anos 90 tá inserido naquele universo, tem alguma abertura pra ele aparecer. É o conceito matriz ou o conceito base do próprio universo DC como um todo. Tudo existiu, tudo faz parte de uma Terra. Não tem essa de, quem sabe até a Terra dos filmes também participa do Arrowverse. Eu quero ver a Terra do Batman dos anos 60. Nossa, 1966, né? Aquela série. Nossa, se eles trazem, mas é isso, mas assim, então a gente soube que antes da Terra da Terra que a gente conhece, que é a Terra 1 e a Terra da Supergirl, já foi destruído várias terras pelo Monitor, e o único sobrevivente disso tudo é o Flash Barry Allen, da série dos anos 90, que é o John Wesley Shipp. Fazendo talvez o seu terceiro personagem em Arrowverse. Terceiro, Fez o pai do Barry, fez o Jay Garrick, já foi gol para os 90, qual que é o outro? Ele não apareceu quando eles foram pra Terra 2, mas tem referência ali que eles falam que ele tava viajando quando o Barry foi pra Terra 2. Então tem o Henry Allen da Terra 2 também. Mas ele nunca apareceu. Não apareceu o John Wesley Shipp. Sim, mas assim, ele já é o terceiro personagem, porque são personagens diferentes e ele fazendo. Ele só perde pro Tom Cavanagh. Então muito provável que nesse... sim. Só perde pro Tom Cavanagh. E o Tom Cavanagh dirige ainda. Ele faz o Flash Reverso, o Harrison Wells da Terra 2, HR, Sherlock Wells... E aquele lá francês de branco, aquele monge que apareceu na temporada passada. A gente pode fazer um vídeo ou um episódio só sobre isso. Todos os personagens do Tom Cavanagh. Ele é diretor de vários episódios do Flash. Não, o episódio 100 agora, que vai ao ar... Ele vai dirigir? Ele que vai dirigir. Eu achei uma puta homenagem, porque tipo, ele é o cara que mais tem os personagens ali na série. Ele dirigiu o episódio 100, mano... Tá chegando o episódio 100 também aqui na Warner Channel. Cara, episódio... Mano, não perde, velho. Nossa, eu tô com ansiedade desse episódio, velho. A gente assim, vai ter Zoom, Flash Reverso e Savitar. Mas vamos voltar pro crossover, mas a gente vai enlouquecer. A gente vai falar do crossover. Vai pro crossover. O que o monitor fala pro Flash assim, agonizando assim? Você falhou. You failed. Ele foi tudo por sua causa. Ele fala assim, você falhou. Aí o Flash dos 90 fala, mas por que você fez isso com a gente e tal? Mas eu não fiz nada, foi tudo culpa sua. E aí ele abre o livro e começa a sair umas luzes assim. E aí o Flash sai correndo, muito provavelmente tentando ir pra outra realidade. E você viu que a cena ali é igualzinha do mesmo jeito que acabava a série do Flash dos anos 90? Não. Ele correndo ali, acaba com o logo no peito e a mesma musiquinha. E tocou a música tema da série do Flash. Naquela série acabou do mesmo jeito a cena, eu achei uma homenagem genial também. Uma coisa legal, pra você se preparar pro crossover, a gente vai colocar aqui o link pro Domingo Heróico que a gente fez só sobre o Flash dos anos 90. Pra você saber quem é. Eu tô lá, tem mais um monte de gente legal falando sobre ele então também. Então é isso assim, a gente sabe que o Flash dos 90 vai ser o cara que vai trazer a notícia da ameaça pros heróis do Arrowverse. Porque ele já passou pelo aquilo que o Monitor quer fazer nessa Terra, né? Eu tenho uma teoria, inclusive, cara, de que assim, esses heróis antigos podiam representar um multiverso antigo, entendeu? E aí o Monitor rebutou aquele universo, entendeu? E aí o Flash conseguiu escapar disso por causa da velocidade. Essa coisa que a gente tá falando que talvez vou juntar todos os universos só, o universo Arrowverse com o da Supergirl. Então. Tipo, isso é uma coisa... Porque eles estão referenciando, eles estão trazendo muita coisa da crise das infinitas terras. Sim. Também no pôster novo,
aparece que em outros X aparece um robô. Se é o robô, eu tenho certeza que esse cara aí é o Anti-Monitor. O Anti-Monitor. Será que o John Deegan não vai criar ele com o livro ali das realidades? Vamos ver, cara. Ou se os heróis vão Eu criar acho pra poder deter o monitor? fantástico a gente tá vendo uma versão meio que adaptada e mais reduzida da Crise nas Infinitas Terras. Sim. É aquela coisa que a gente sempre via no Flash na temporada, The Crisis is Coming, que o Flash, o Flash Great Gustin, o nosso Barry Allen, ia assumir na crise. Será que é nesse crossover? Ah, porque o jornal lá tá falando de 2024, né? A gente tá em 2019, calma, meu rapaz. Mas a Isso não vai história subir ainda, não. a crise é a crise agora. É, e eles vão pegar essa crise das Infinitas Terras. Eu achei legal porque, tipo, eles não colocaram o nome do crossover de Crise das Infinitas Terras. Foi o Elseworlds. Elseworlds, que na verdade nem foi uma história, era mais um selo que trazia várias histórias histórias, alternativas, não era? E aí, cara, eu acho que pode ser... O nosso Barry não vai morrer, porque a série tem que continuar. Mas já pensou se o Barry do John Wesley Shipp morre pra salvar essa realidade? Eu também acho, assim, porque eles têm que fazer uma referência. A gente tá colocando aqui na tela. Porque na Crise das Terras, o Barry Allen se sacrifica pra salvar todo mundo. Salvar a realidade, né? Salvar a realidade. Apesar do multiverso acabar, mas pelo menos ele consegue salvar uma Terra só. Então eu acho que, para colocar um fim na história, na homenagem ao John Wesley Shipp e ao Flash dos 90, eu acho que no final de todo do crossover, quem vai ser tudo vai ser a morte mesmo do Flash nos 90. Vai ser muito parecida com a dos quadrinhos, né? Sim. Ele meio que correndo até ele definhar a morte. Sim. Ele, como que tá sendo? Ele corre pelo tempo, né? Não, ele corre pra ativar uma centrífuga gigante, assim. Vamos ver se eles vão colocar isso. Porque se ele colocar um monitor, anti-monitor e um flash, a gente tem dois flashes, que é o Dustin e o John Wesley Shipp. Não, a gente tem dois flashes, que são o Stephen Amell e o John Wesley Shipp. Agora. Mas tipo... Claro, o Great Gustin tem que continuar, mas assim, não precisa mais do Flash dos anos 90. O Flash dos 90 é meio que um bônus, até um incrível adendo de volta aos 90. Então, depois a gente começar a ver os episódios que foram, acho que 13 só, por uma temporada só, o Flash dos anos 90. É porque a série não teve um fim, ela acabou foi por falta de orçamento. Não, era muito cara pra época, era muito Então. influenciada pelo Batman do Tim Burton, Até tudo assim. Tá tudo aqui no nosso vídeo Domingo Heróico, sobre o Flash dos 90. Então vamos ver aí, cara. Será que o Flash dos 90 vai ser o grande salvador desse crossover? Nesse domingo, dia 16 de dezembro, os 3 episódios seguidos. Vamos ver o que vai acontecer, Luiz. De segunda você vem aqui que vai ter um Inside Heróis DC especial. Especialíssimo! Só pra falar do crossover. Com convidados. Vamos ficar no suspense. Não vai Quem ser só será eu, que é? não vai ser só eu, Luiz, não. Não vai ser só os chatos aqui não, vai ter gente legal também. Crossover Elseworlds, neste domingo. E aí, Luiz, então mais uma semana de Inside Heróis DC. Qual é o seu personagem da semana? Cara, eu tava com muita saudade dela, desde que ela desapareceu. A Killer Frost, cara, não tem como. Frost, né? A gente tava com muita, sei lá, aquela expectativa pra ela voltar, porque a Caitlyn tentou de todas as formas, DNA foi atrás da mãe dela e tal, e não tinha nenhum caminho por ela voltar, porque os exames ali constavam que tava tudo certo pra ela voltar no DNA da Caitlyn. E aí, nessa descoberta que eles fizeram, que foi alguma coisa cerebral, e também a forma que ela voltou ali bem na hora H, se ela não aparecesse, ia todo mundo morrer congelado, entendeu? Então foi ela que salvou ali os heróis e tal, e pela volta dela também, pelo drama com o pai, eu vou escolher a Killer Frost, cara. E foi legal, é sempre legal ver a Caitlyn, como que chama a atriz mesmo? Danielle Panabaker, não é? Ela é de Killer Frost. Eu acho que. Nossa, não, e você viu que o visual melhorou muito da temporada passada? O cabelo ali ficou mais prateado, passa mais uma informação tipo, de frio, entendeu? O outro era mais ali caricato, esse tá mais realista, esse novo design dela, eu gostei muito. O meu personagem da semana é Luiz, Ed Arrow, e eu vou escolher o Tigre de Bronze. Não é dente de sabre, não? É o Tigre de Dentes de Bronze, Tigre de Sabre, não, é o nosso Turner Tigre de Bronze, porque o episódio chamava A Redenção de Slabside. Mas a redenção foi do Turner, voltando a ser, na verdade, como que o personagem, claro, com nuances meio dúbias, uma pessoa mais soturna, mas muito mais que realmente o personagem é nos quadrinhos, que é um anti-herói, é um Ele cara tava que meio também... esquecido na série, Sim. não tava? E o ator, o Michael J. White, é um cara incrível de artes marciais. Nossa, mano, as cenas dele ali são perfeitas, de luta. Tudo bem que é fake, né? Ele pode bater Não, nos mas atores. ele Mas é muito ele faz bom, vários, cara. não, e tudo
assim, quem ajudou o Oliver a sair da prisão no final das contas foi o Tigre de Bronze. Não, quem ajudou o Oliver era não ser morto. Sim. Né? Se não fosse ele, o Oliver ia morrer. Por mais que o Oliver consiga ali ativar o full power dele, conseguir um hack ali de sanguinho, ele ia morrer. Não tem como. Então, o que a gente falou, ele pode ser um bom adendo para o Team Arrow futuramente. É verdade. Voltar, né? Porque acho que o Esquadrão Suicida não volta tão cedo ainda pro Arrowverse. É por causa do filme, né? Tem aquela coisa, não Não. podem mais ter a... Às vezes fazem, mas eu acho que pra voltar todo esse plot, Esquadrão Suicida no Arrowverse, vai ter que juntar muitos É personagens. verdade. Mas o Turner, o Tigre de Bronze, vamos ver, acho que foi uma ponte ainda pra ele voltar. Não, mas pra ele voltar. foi total ali, cara. A participação dele no episódio, a importância dele ali. Se não fosse ele, não ia ter como pro Oliver. Então, foi uma boa escolha, cara. Parabéns. Tigre de Bronze. De bronze. E agora a gente vai pro quadrinho da semana. O que a gente tem hoje, Bruno? Sim, como o Arrow vai voltar e meio que ele ficou um tempo meio fora, meio assim morto por um tempo, não morto, mas meio assim, meio recluso, eu vou escolher um quadrinho que na verdade foi um quadrinho que trouxe a volta de Oliver Queen no universo da DC. Porque assim, nos anos 90, em 1995, o Oliver Queen morreu. Mas morreu mesmo. Tipo, Morreu mesmo, morreu. Morreu. Morreu e quem pegou o manto dele já era o filho dele que também estava como Arqueiro Verde. Sim. Ele passou mais ou menos uns 6 anos, até 2001, 2002, sem não ter Oliver Queen na DC Comics. E ele voltou numa saga sensacional chamada Arqueiro Verde, o Espírito da Flecha, que é uma recomendação de quadrinho da semana. Arqueiro Verde, Espírito da Flecha. Tem encadernado no Brasil, e você consegue achar em sites, tem já saído a coleção toda encadernada. E é bacana, assim, toda a volta do Arqueiro Verde, porque o Arqueiro Verde é um personagem relevante, porque o Oliver Queen é um personagem fundamental da DC. E ela é escrita pelo Kevin Smith, que até é um diretor também que escreve quadrinhos, que até ele também já dirigiu até alguns episódios de Flash e de Supergirl. Então, o meu quadrinho da semana é mais pra gente voltar a entender porque o Arqueiro Verde é um personagem bastião da DC. Arqueiro Verde, o espírito da Flash. Luiz, esse domingo, Elseworlds. Ah, cara, não fala não, eu tô muito ansiedade, cara, dá vontade de chorar. Só com a gente aqui na Warner você vai conseguir ver os 3 episódios seguidos com um filme legendados. Não vai ter espera de um dia assistir outro e tal, você assiste tudo junto. Então vem aqui, ó, assista nesse domingo heróico o Elseworlds e volta aqui na segunda-feira pro nosso programa especialíssimo. Especial, cara. Só sobre o crossover e com convidados, hein? Não vai ser só a gente agora, esse vai ser legal, esse vai ser bom. Então é isso, Luiz, valeu. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Inside DC.